Era Natal de 2010 no Reino Unido, quando uma tragédia abalou uma família. Chris Bummel, um garoto de apenas 15 anos de idade, tinha uma vida normal e promissora na França. Crescido em Paris, ele era um jovem como qualquer outro, com sonhos e esperanças. Seu pai, um bem-sucedido empresário do ramo de marcenaria e imóveis, nutria a expectativa de que Chris, um dia, assumisse os negócios da família. Mas Chris não estava sozinho, ele tinha vários irmãos. Uma dessas irmãs era Magali Bummel, nascida na República Democrática do Congo em 1983. Magali, a mais velha dos irmãos, tinha uma história marcada por dor e sofrimento. Aos 13 anos de idade, ela foi enviada para viver com a sobrinha de sua mãe e o marido na Inglaterra, no leste de Londres. Lá, Magali enfrentou um verdadeiro pesadelo. Tratada como uma serva, foi forçada a cozinhar, limpar e cuidar das crianças da casa, enquanto sua própria educação era negligenciada. No entanto, Magali não aceitou seu destino. Quando atingiu a idade suficiente, ela fugiu daquele ambiente e buscou uma nova vida, inscrevendo-se em cursos de aprendizagem na esperança de um futuro melhor. Mas o que aconteceu depois desse Natal sombrio de 2010? Tudo mudou. Enquanto trabalhava como faxineira para se sustentar, Magali se esforçou para aprender a ler e a dominar a matemática básica. Com determinação, ela conseguiu um emprego como auxiliar de dentista. Foi nesse período que ela conheceu Eric, através de um amigo em comum. No início, Eric parecia ser o homem ideal, carinhoso, protetor e encantador. Porém, não demorou muito para que esse encantamento se transformasse em um controle possessivo. Eric começou a ditar todas as regras. Magali não podia usar maquiagem, fazer amigos ou sair sozinha. Ele a insultava constantemente, chamando-a por nomes degradantes, e até a forçava a comer comida do chão. O comportamento perturbador de Eric só piorava, e em pouco tempo ele passou a agredi-la fisicamente. Eric também tinha uma crença profundamente perturbadora. Nascido na República Democrática do Congo em 1983, sua vida começou de forma trágica. Sua mãe acabou morrendo no seu parto, e ele foi criado pelo pai, um comerciante de ouro. Durante sua infância no Congo, Eric foi exposto a uma crença sinistra, o coque, uma forma de bruxaria demoníaca. Ele acreditava fervorosamente na existência de espíritos malignos e tinha convicções sombrias sobre como lidar com aqueles que ele achava estar possuídos. Além de tudo isso, Eric era um treinador de futebol apaixonado, mas suas crenças e comportamentos distorcidos o tornariam uma ameaça perigosa para todos ao seu redor. Eric tinha grandes planos. Ele sonhava em abrir sua própria academia, mas, apesar de suas ambições, aqueles que o conheciam de perto sabiam que ele era dominado por uma obsessão sombria, a bruxaria. Eric acreditava estar travando uma batalha constante contra as forças do mal. Ele compartilhava com seus amigos que a ameaça da magia negra o perseguia, chegando a ter visões assustadoras. Em uma delas, ele viu seu próprio irmão invadindo seu quarto à noite, tentando assassiná-lo. Essas visões, que pareciam assustadoramente reais, o aterrorizavam profundamente. No final de 2010, os planos foram traçados. Chris e seus irmãos iriam visitar sua irmã mais velha, Magali, em Londres. Nenhum deles poderia imaginar que essa viagem marcaria o início de um grande pesadelo. Chris chegou em Londres acompanhado de seu irmão mais velho, Yes, sua irmã Kelly e 2 irmãos mais novos, cujos nomes não podem ser revelados por razões legais. Eles foram recebidos na casa de Meg, e tudo parecia estar indo bem. Meg e Eric tinham acabado de ficar noivos, e os planos de Eric para abrir sua academia de futebol estavam finalmente ganhando forma. Mas logo após a chegada dos irmãos, o que deveria ser uma visita tranquila se transformou em um verdadeiro pesadelo. Durante a estadia, Chris, em um momento de urgência, precisou usar o banheiro. Porém, a porta estava quebrada, e ele não conseguiu abri-la a tempo, resultando em um incidente que o deixou profundamente envergonhado. Esse pequeno acidente, que poderia ser visto como algo banal, foi o estopim para uma cadeia de eventos terríveis.
Com vergonha do que havia acontecido, Chris decidiu esconder suas calças molhadas até que secassem. Porém, no dia seguinte, enquanto Eric procurava algo pela casa, ele acidentalmente tropeçou nas calças encharcadas de urina. A reação comum seria sentir pena do adolescente, mas não para Eric, que era obcecado por bruxaria. Ele interpretou isso como um sinal de que Chris estava possuído por algum tipo de demônio e tentando lançar um feitiço para dominar a casa inteira. Tomado pela raiva, Eric começou a acusar os irmãos de Chris de estarem praticando bruxaria em sua casa, transformando uma situação constrangedora em algo assustador. Eric e Magali forçaram os irmãos a rezar dia e noite na língua da República Democrática do Congo, alegando que isso removeria o Kadoi, uma forma de maldição. Durante esses rituais, os irmãos foram privados de comida, sono e até mesmo do direito de ir ao banheiro. Kelly, uma das irmãs, contou que repetiu várias vezes que não eram bruxas e que tinham vindo apenas para celebrar o Natal em família. Não sei o que passava na cabeça deles, mas decidiram que estávamos lá para matá-los. Por 4 dias, o casal torturou os irmãos, espancando-os com todos os tipos de objetos contundentes, incluindo uma barra de metal, um martelo e um cinzel. Eles justificaram a violência dizendo que precisavam livrá-los de qualquer demônio que pudessem estar possuindo seus corpos. No entanto, a maior parte da fúria foi dirigida a Chris, já que ele era o responsável pelo incidente das calças molhadas. Eric disse a Chris: "Como você se recusa a me contar a verdade? Vou arrancar a verdade de você com um pedaço de pau." Eric então agarrou Chris e colocou uma barra de metal em sua boca. Em seguida, usou um martelo para martelar a barra de metal contra seus dentes. Chris foi brutalmente atingido no rosto com o martelo, o que causou danos graves e deixou seu rosto completamente desfigurado e quase irreconhecível. Além disso, Eric usou um par de alicates para apertar e arrancar as orelhas de Chris, destruindo-as no processo. O martelo e os alicates também foram empregados para remover e arrancar alguns dos dentes de Chris. O martelo e um cinzel foram utilizados em conjunto para cortar seus ossos e pele. A tortura continuou de forma brutal e implacável por dias. Eric forçou os irmãos a segurarem Chris enquanto ele quebrava garrafas de vidro e ladrilhos de cerâmica sobre sua cabeça, causando cortes profundos na parte de trás de sua cabeça e pescoço. Desesperado, Eric ligou para o pai de Chris em Paris, exigindo que viesse buscar o seu filho demoníaco, ameaçando matá-lo se não o fizesse. O pai de Chris imediatamente procurou voos e trens de Paris para Londres, mas enfrentou dificuldades devido à época do Natal e lutou para encontrar uma maneira de chegar lá. Chris conseguiu ligar para seu pai e lhe disse que temia por sua vida, acreditando que Eric poderia matá-lo. No entanto, antes que seu pai pudesse chegar, seria tarde demais. Kelly contou que durante os dias de tortura, Chris implorou repetidamente por perdão, mas Magali não fez nada para impedir Eric. Na verdade, ela encorajou a violência, sem demonstrar qualquer empatia. Ela disse que todos mereciam o que estavam passando, mostrando uma completa indiferença. Após dias de ataques implacáveis, Chris implorou para morrer, pois não suportava mais as punições extremas e horríveis. Ele estava tão enfraquecido que mal conseguia se defender. Chris se recusou a admitir que era um bruxo ou praticava magia negra, algo que Eric constantemente exigia. Quanto mais Chris se negava a confessar algo que não havia feito, mais violento Eric se tornava. Finalmente, no dia de Natal, Eric arrastou Chris e os outros irmãos para o banheiro e os forçou a ficar na banheira. Ele usou a água para limpá-los em um ritual perverso, acreditando que isso faria parte de seu processo de purificação. Enquanto a banheira enchia de água, Eric voltou sua atenção para Chris. Os irmãos foram forçados a assistir enquanto Eric recitava versos sobre Deus e submergia Chris em água fria. Foi nesse dia em que Chris perdeu a vida. Quando os serviços de emergência chegaram ao apartamento, eles encontraram uma cena horrível. Chris havia sido espancado com tanta força que o sangue estava espalhado por toda a casa, nas paredes e até no teto.
Ladrilhos de cerâmicas quebrados cobertos de sangue foram encontrados em um saco de lixo, junto com uma série de ferramentas usadas como instrumento de tortura. Christ foi encontrado na banheira, espancado de uma maneira que horrorizou até os policiais mais experientes. Os irmãos foram interrogados sobre o ocorrido, e Eric e Magali foram presos. Quando a notícia da morte de Christ se espalhou, a mídia questionou aqueles do Congo, que vivem no Reino Unido, sobre o coque. Muitos afirmaram que a crença em coque é tão difundida entre os congoleses, no Reino Unido, quanto no Congo. Relataram que várias igrejas cristãs lideradas por ministros congoleses foram estabelecidas para alertar as pessoas sobre os perigos dos espíritos malignos e desencorajar a visualização de filmes como Harry Potter, acreditando que os demônios poderiam emergir pela televisão e possuir seus filhos. Embora as igrejas que promoveram essas crenças não sejam muito comuns, elas existem e tragicamente já resultaram em ferimentos e mortes. Christ foi a terceira pessoa no Reino Unido a ser morta devido à crença no coque. Há também uma preocupação crescente de milhares de jovens que possam estar enfrentando ataques horríveis devido à crença de seus parentes de que são bruxas ou estão possuídos por algum espírito maligno. Em resposta, think tanks, tanques de reflexão, foram criados pelo governo do Reino Unido, na esperança de abordar e resolver esse problema. O julgamento de Eric e Magali começou em 2012. Durante o processo, Eric demonstrou pouca emoção. O júri assistiu às imagens de um dos casos mais horríveis da história britânica, vendo o corpo de Christ enquanto eram informados em detalhes perturbadores sobre como os ferimentos foram infligidos e como o menino implorava para morrer. Christ sofreu mais de 130 ferimentos em seu corpo, muitos deles incrivelmente graves, e os detalhes angustiantes da tortura foram apresentados ao tribunal. Durante o julgamento, Eric foi visto sorrindo e fazendo algumas piadas com aqueles próximos a ele. A defesa de Eric apresentou uma declaração de culpa por homicídio culposo, alegando que a responsabilidade dele deveria ser diminuída, argumentando que desde sua prisão, Eric passou por diversas avaliações de saúde mental, e com 25 anos na época, foi diagnosticado com uma condição cerebral semelhante à esquizofrenia. Segundo eles, essa doença causava alucinações e delírios, explicando o comportamento violento de Eric. A defesa afirmou que Eric acreditava sinceramente que suas ações eram para o bem, pensando que Christ estava possuído por um demônio, e portanto não sentia dor. Eric também alegou ter sofrido um ferimento na cabeça na juventude, e ter sido isolado por seu pai, o que, segundo ele, contribuiu com suas visões estranhas. Usou essas alegações como tentativa de isentá-lo da responsabilidade de seus atos. A promotoria, no entanto, insistiu que Eric fosse julgado por assassinato, argumentando que sua crença em bruxaria o levou a torturar e matar Christ. Eles apresentaram evidências de que Eric acreditava ser o escolhido, com uma habilidade especial para perceber aspectos do caráter e espíritos de outras pessoas. Durante o julgamento, foi revelado que Eric havia realizado algo semelhante anteriormente, mas não com a mesma intensidade. Em agosto de 2008, uma amiga da família chamada Naomi ficou com o casal por um mês. Eric acreditava que Naomi estava possuída por um demônio, e como resultado, jogou fora tudo o que ela havia tocado, incluindo roupas e utensílios. Ele também a privou de comida por 3 dias e a forçou a rezar incessavelmente. Eric forçou a Naomi a raspar a cabeça, acreditando que isso iria libertar qualquer suposta bruxaria. Naomi também alegou ter sido espancada por Eric. Kelly, a irmã de Christ, forneceu provas contra o casal e reviveu a série de eventos que levaram à morte brutal de seu irmão. Ela descreveu a experiência como extremamente traumática, destacando que o rosto de Christ estava completamente desfigurado. No tribunal, Kelly apontou para Magali e acusou-a de ter feito nada para impedir as torturas, além de mencionar que Magali havia agredido seu próprio rosto. Kelly gritou repetidamente que Magali deveria sofrer o mesmo que Christ e que não tinha nenhuma compaixão por ela, afirmando que Magali não teve pena deles. Magali alegou que suas ações foram forçadas por Eric, mas Kelly refutou essa afirmação dizendo: "Tenho certeza de que ela ainda acredita até hoje que somos bruxas. Implorei a Magali dizendo que não fizemos nada e que ela deixaria seu namorado nos bater e que ele não tinha o direito de fazer isso, mas ela simplesmente não se importou."
Eric e Magali foram considerados culpados pelo assassinato de Christ. O juiz declarou a Eric que, embora ele aceitasse que seu estado mental pudesse tê-lo levado a acreditar que Christ era uma bruxa, isso não justificaria o ataque, muito menos o assassinato. O juiz enfatizou que, por mais genuína que fosse a crença em bruxaria, não poderia justificar a violência contra outra pessoa. Quanto a Magali, o juiz disse que não aceitava a alegação de que Eric a forçou a atacar Christ, afirmando que ela era participante voluntária. O juiz condenou a Eric à prisão perpétua, com uma pena mínima de 30 anos. Magali também foi sentenciada à prisão perpétua, com uma pena mínima de 25 anos. O caso de Christ foi tão inimaginavelmente perturbador, horrível e cruel, que os membros do júri que tiveram que ver as fotos do corpo morto de Christ foram isentos de participar de outro julgamento com o júri no futuro. Eles ficaram profundamente traumatizados pelo que testemunharam. Esse caso é considerado um dos piores da história jurídica britânica. É simplesmente horrível pensar que alguém com apenas 15 anos, esperando o Natal com sua irmã mais velha, acabou implorando para ser morto.